Pessoal, boa tarde. Eu sou Renata Zanuto, eu sou Head de Ecossistema e Startups aqui do Cubo. Para quem não conhece, o Cubo é um hub de conexão, a gente conecta pessoas e a gente tem uma iniciativa que é o Cubo é uma associação sem fins lucrativos que foi fundada pelo Itaú e pela Redpoint, é suportado por grandes empresas e o nosso objetivo é conectar pessoas. E é ter as startups aqui, é ter toda a comunidade aqui, ter a comunidade de startup, ter a grande empresa, ter universidade, ter investidores e trazer densidade para o prédio para a gente gerar conexão. O nosso objetivo aqui hoje é trazer cada um dos representantes do ecossistema de startup para fazer uma retrospectiva sobre 2018, contar um pouco dos resultados de 2018 e falar sobre as expectativas de 2019. Então a gente trouxe um representante de cada um desses pilares. Queria agradecer a participação de cada um de vocês. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Nesse dia, vai ser um bate-papo, a gente vai fazer algo bem informal, então a gente também convida vocês que estão assistindo a gente para mandar as perguntas para a gente, que a gente também quer fazer uma interação com vocês. E eu vou apresentar agora cada uma das pessoas que estão aqui, e aí depois eu vou deixar fluir um bate-papo mesmo. Então, a gente está aqui com a Maria Rita, representando a Anjos do Brasil e representando o pilar de investidores aqui na live de hoje. O professor Adrian, representando o pilar de universidades, o professor Adrian é da FGV, aqui de São Paulo. O Gabriel Senra, que está representando o pilar de startups, ele é da Lint, que é uma startup de Legal Intelligence. O Thiago, que é da DASA, representando o pilar de corporate. A DASA é uma das mantenedoras aqui do Cubo. E o Michel Porcino, representando o pilar de comunidades, ele está representando a comunidade 011 aqui de São Paulo. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar com o Gabriel, perguntando para você sobre o que foi 2018, o que você teve de relação entre 2017 e 2018, quais foram os avanços e quais foram também os seus desafios em 2018 e contar um pouco também sobre o relacionamento que você teve com o ecossistema como um todo. Legal. Primeiro, obrigado, Renata, obrigado, Cubo, pelo convite. Acho que, antes de qualquer coisa, super agradecer. Acho que 2018 foi um ano super legal em que a gente conseguiu voltar para o Cubo. A Lint é a startup que eu fundei em 2015. Lint significa Legal Intelligence. A startup que eu fundei em 2015, ela quase que nasceu aqui dentro do Cubo. A gente tem uma relação quase que umbilical e de carinho muito grande com a história do Cubo. Eu vi esse prédio nascer, visitei aqui quando estava em obra ainda. Então foi muito gratificante para a gente poder voltar para cá e estar aqui hoje para mim é uma grande honra. Para quem não conhece a Lint é uma empresa cujo propósito é fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma mais inteligente e estimulante. E a gente faz isso prioritariamente por meio de um software de automação de documentos e de workflow. E a gente serve grandes empresas como Itaú, Accenture, BMS, Tereos, ajudando essas empresas a produzirem documentos jurídicos com mais escala, mais eficiência. E, obviamente, além de fazer com que essas empresas economizem dinheiro, a gente estrutura melhor os dados e dá para elas mais inteligência no médio prazo. Então, a gente ficou super feliz de ter conseguido, ao longo do ano de 2018, amadurecer a nossa relação com as grandes empresas, que é o nosso target. E acho que essa palavra é o trigger de tudo que eu acredito que resuma o ano de 2018, o amadurecimento. A gente, especialmente na nossa empresa, conseguiu aumentar, a gente dobrou o número de funcionários, aumentou significativamente o nosso faturamento. Mas acho que o grande desafio do ano que a gente encarava lá em 2018 foi como é que a gente vai entrar num ano de eleições, um ano de instabilidade política, um ano de uma série de discussões com muita incerteza e como é que a gente ia navegar em meio a vários buzzwords que existiam, várias dúvidas. E eu acho que o ano de 2018 serviu, e a gente tem aqui um time forte para colaborar e comentar sobre isso, para amadurecer vários conceitos. Então a gente saiu em alguns aspectos de um cenário de incerteza para descobrir melhor como que a universidade vai colaborar na educação dos jovens e trazê-lo para o mercado de trabalho, como que os investimentos vão ficar mais sérios e maduros. No Brasil, especialmente, a gente inventava um desafio muito grande que era, se tivesse uma startup com X de receita e Y de faturamento e com X funcionários, no Brasil ela tinha muito mais dificuldade de captar investimentos e não que isso tenha 100% corrigido, mas melhorou bastante. Eu acho que eu noto uma solidificação do ecossistema e isso sobre o ótica do empreendedor, eu acho, não olhando só para a Lint, mas como um todo, eu sinto e fico muito grato de ver que existiu um amadurecimento. Se você olhar para trás,
a própria explosão e o nascimento dos nossos unicórnios brasileiros, as operações de M&A, fusão entre startups que começaram a ocorrer. No nosso caso, por exemplo, a gente tinha um desafio de contratar um time de management mais senior, um time de mais experiente para dar um serviço, né, de maior qualidade e aderente às necessidades da grande empresa. A gente atende empresas muito grandes e a gente começou de alguma forma, sofrer uma pressão por um atendimento e por um produto mais robusto que essas empresas estavam acostumadas a contratar. Esse era um desafio para a gente. Então, eu comecei a olhar, e sobretudo agora no final do ano, a gente vive, né, por exemplo, se você olhar para startups que são financiadas por fundo de investimento, a gente vive ciclos de 8 a 10 anos. E a gente começa a viver agora o fechamento de alguns ciclos interessantes. Você começa a ver algumas empresas abrindo capital, você começa a ver algumas empresas tendo suas saídas, e isso é natural, isso dá para o Brasil mais credibilidade, você valida algumas hipóteses, traz mais liquidez para o mercado, faz o dinheiro circular, consegue fazer com que novos empreendedores façam investimentos. Então, eu olho para o ano de 2018 como um ano de amadurecimento do nosso ecossistema. Se eu tivesse que fazer pontos muito pontuais, assim, do ponto de vista de amadurecimento, sob a ótica da grande empresa especialmente, existia uma certa ótica de dúvida, às vezes um olhar mais cético e às vezes um olhar de ameaça. Esse olhar de ameaça ele evoluiu para um olhar de curiosidade, de aproximação, e essa aproximação agora ela está se traduzindo em negócios. Finalmente, agora em 2018, eu consigo ver as primeiras pitadas, já não mais de uma ou outra empresa, de mais grandes empresas fazendo negócios. Cada vez mais grandes empresas participando de hubs como o Cubo. Eu tive a chance de participar de programas, por exemplo, com a Endeavor e outros hubs, e eu estou vendo cada vez mais as empresas saírem da toca da curiosidade e entrarem de fato num cenário para fazer negócios. A mesma coisa com a universidade. Quando eu estudei, ninguém falava nada de startups. E hoje a gente entra num cenário onde, por exemplo, a FGV estava aqui recentemente, a gente recebeu alunos lá. Os nossos estagiários hoje que estudam estão falando disso o tempo todo. Então, são dois exemplos para ilustrar o quanto o mercado está amadurecendo. E eu fico muito animado com tudo isso. Legal, obrigada, H. É isso. Aproveitando o gancho, você falou bastante também do relacionamento entre grande empresa e startup, dos negócios que vocês fizeram, que saiu agora do âmbito da curiosidade para efetivamente fazer negócio com a grande empresa. Para vocês terem ideia das startups que estão hoje aqui no Cubo, a gente teve no ano de 2018, só no ano de 2018, um faturamento das startups de mais de 230 milhões de reais em faturamento do relacionamento entre grande empresa e entre startup. E aproveitando esse gancho, eu queria agora pedir para o Thiago falar um pouco sobre o relacionamento que hoje a DASA tem com as startups e que você também falasse um pouco no pilar de grande empresa, como que você enxerga também esse movimento e o que você está percebendo no mercado de amadurecimento dessa relação. Obrigado pelo convite primeiro. Eu concordo com o Gabriel. Eu acho que todo mundo tem uma sensação de que o mercado, como um todo, o ecossistema, deu uma amadurecida, né? Uhum. Eu sou da área da saúde, então meu foco sempre foi a saúde. Estou na DASA há 1 ano, mas trabalhei em outras grandes instituições de saúde. E nos últimos anos a gente viveu muito o FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Onde a gente percebia que as empresas, aquela coisa que o Gabriel falou, a curiosidade, está acontecendo alguma coisa, eu preciso entender. E começavam algumas iniciativas tímidas de exploração mesmo, né? Então, cara, pega esse cara que tem um perfil aqui mais diferente e cola lá nessas startups, cola na comunidade, cola no hub, vai fazer mentoria. Isso, num primeiro momento, é frustrante para a pessoa que está nessa posição, é frustrante para a empresa, é frustrante para a startup, porque não dá vazão. Mas você percebe que tudo é um processo de amadurecimento, né? À medida que os executivos vão se aproximando, aquilo deixa de ser uma coisa desconhecida e vai se familiarizando, vem junto a curiosidade, passa e aí primeiro que você separa quem de fato está num drive, num momento e numa pegada de inovação. Inovação não é para toda a empresa, estou cansado de falar isso, você precisa ter cultura, você precisa ter mindset, você precisa ter investimento principalmente, tá? Então você começa a separar aqueles caras que fazem um self-awareness da empresa e falam, não, gente, a gente é um pequeno negócio, a gente vai se beneficiar disso aqui de alguma outra forma, não temos que estar ativamente sendo protagonista. Por outro lado, outras empresas que entendem que precisam ser protagonistas de alguma forma e pegar na mão da academia do empreendedor e trabalhar junto com o investidor e com a comunidade para fazer o negócio acontecer. Então é bastante gratificante assim
Eu que há pouco tempo atrás, dentro de uma grande empresa, a conversa é o que é uma startup, como elas são diferentes, o que é um fundo de investimento anjo, um venture capital, e agora a conversa é bem mais madura no sentido, olha, Thiago, a gente está negociando com essa startup e estamos empacados na negociação, ajuda a gente com isso, ou como que a gente faz para modificar o meu produto para atender um outro mercado, né? Tem muita startup que não é de saúde, no caso, que está descobrindo um mercado novo. Tem esse papel inverso das verticais do Cubo, que não é só a empresa descobrir a startup, mas a startup descobrir que tem outros mercados que ela nunca atuou e que, de repente, poxa, minha solução serve para um hospital também, procurement, legal tem em todo lugar, né? Então, muda o nível da conversa, muda o nível do engajamento do executivo e você começa a ter... não é um resultado ainda, porque muita coisa ainda ainda está no nível da conversa, da negociação. A gente já tem, claro, algum de fato negócios rolando, né? Que acho que é o que toda startup quer no final do dia, é ter uma relação de cliente-fornecedor com a grande empresa. A gente fala em parceria, fala em colaboração, mas no fundo o que eles querem é ter uma relação cliente-fornecedor, e o que a grande empresa quer é alavancar seu negócio, ganhar eficiência, se diferenciar de alguma forma, né? A gente ainda está meio no intermediário, né? A gente ainda está tentando construir em conjunto com as startups o que é que de fato ajuda. A gente sabe que tem um caminho até fechar o acordo. O que eu consigo ajudar esses caras aqui nesse meio tempo? Olha, eu não vou te ajudar, não vai fechar o acordo em uma semana, mas como que eu te ajudo a navegar esse mar da grande empresa? E também do lado da comunidade, qual que é o papel né? Não adianta a DAS ou qualquer outra empresa mantenedora aqui do Cubo ou de qualquer outro hub ou iniciativa, olha, tá aqui o dinheiro, tá aqui o investimento e agora eu quero usufruir disso. A gente... Vamos se relacionar, né? Exatamente. A gente percebeu que é de fato uma construção conjunta, mãos, né? É de fato uma coisa que as empresas constroem, a gente vive isso aqui no Cubo, né? Junto com os fundadores, com a equipe do Cubo e realmente com a comunidade, sentar na mesma mesa e não é cada um defendendo o seu ponto de vista, mas tentar construir uma coisa que é nova, né? Então, realmente foi um ano louco, como eu gosto de dizer, né? Eu gosto daquela fábrica de memes, esse dia foi louco, esse ano foi louco nesse sentido, não só aqui no Cubo, mas acho que teve um monte de coisa aparecendo. Eu acho que é um marco, assim, acho que daqui para frente a poeira abaixa um pouco, sai um pouco o hype, a espuma, e que o negócio começa a ficar um pouco mais sério no sentido de todos os players envolvidos aí tem mais maturidade para evoluir a discussão para uma coisa mais pragmática e chegar no final do dia fechar. Posso pegar um gancho? Claro. Vocês comentaram densidade e protagonismo, eu acho que são duas coisas que também a academia precisa se envolver mais. Quando o Cubo foi criado para suprir o ecossistema de startups de densidade, de investidores, de interessados, empreendedores, ideias, fomentadores, etc., nesse leque todo ficou uma ausência que era como a academia poderia se interagir aqui, né? Poderia ter um apoio. Então, foi mencionado agora, olha, né, nós temos estagiários que vieram da academia, mas talvez isso seja muito pouco. Preparar lá durante 4 anos um aluno com aquilo que a gente imagina ser um ambiente de startup, que é muito diferente no dia a dia, pivotando o modelo de negócio, encontrando problemas, superando problemas. Isso não é a cada mês, isso é a cada semana, a cada dia, talvez. E como a gente poderia estar mais próximo? E aí vem a questão do protagonismo. Ir lá e puxar a universidade pela mão, funciona, mas eu acho que a gente não deveria ser puxado pela mão, a gente deveria estar aqui, fazendo parte do ecossistema, motivo pelo qual o Gustavo nos aceitou, já em uma oportunidade anterior, de trazer um curso, não de estágio para cá, mas um curso, uma disciplina regular da graduação com alunos interagindo o dia todo, colado no empreendedor, colado nos problemas de negócio, dando a sua contribuição e aprendendo nesse processo como é que de alguma maneira, participar do ecossistema e, principalmente, aquele perfil do empreendedor. Será que todo mundo serve para fazer isso? Será que todo mundo está preparado para isso? Tem que ir lá experimentar. É muito difícil na academia a gente simular essas situações todas. O que nós temos é uma super preparação acadêmica e até com conteúdos e ferramentas profissionais que ele vai ter nesse dia a dia de contato, um aprendizado e talvez uma contribuição relevante. Mas, de novo, não algo pontual como um estágio, mas uma vivência mesmo. Talvez suprindo um pouco mais, né, complementando mais essa densidade
que aí não é só uma instituição ou outra, mas todas deveriam rever esse modelo. No nosso caso, na FGV, a gente abriu espaço de 1 semana no semestre, em que eles não podem fazer absolutamente mais nada e têm que ser alocados em alguns programas de imersão, inclusive dentro do Cubo e principalmente dentro do Cubo, que é onde a gente tem a maior procura atualmente, para interagir com dezenas de startups com suas diversas características, mercados, situações, problemas, oportunidades, visão de futuro. Então é algo assim não tão planejável como a academia gosta de fazer, de ter uma ideia pronta e vamos executar, até porque a gente sabe que não é essa a vivência, né? Acho que, desculpa fazer um gancho aqui, mas a principal desafio nesse aspecto, e já fazendo um spoiler para quando a gente for falar de 2019, eu também estou totalmente do seu lado, eu acho que o hype vai diminuir um pouco. Se você olhar só para a academia, antigamente quem se formava em alguns cursos, o sonho era ir trabalhar num banco, era passar num programa de trainee, etc. Durante algum tempo, está um hype muito grande de eu quero empreender, eu quero criar o meu próprio negócio e incentivar isso e até existe um efeito colateral de tanto evento, tanta coisa. As pessoas acham que é muito fácil ou que elas têm que ser incentivadas a começar o seu próprio negócio a qualquer custo. E eu não acho que é por aí. Eu acho que o papel da academia é preparar o profissional para o mercado cada vez mais orgânico, cada vez mais dinâmico e flexível. E para mim, a maior barreira é fazer isso de uma forma escalável, fazer isso de uma forma em todas as universidades, mudar o mindset da educação básica, média e superior como um todo. Eu acho que ajuda muito a gente não estar lá e estar aqui, né? Por exemplo, uma demanda foi, não, eu queria um administrador que soubesse coding. Eu também queria, falar a verdade, mas é algo raro. Mas qual coding a gente está falando? Quando eu chego aqui, a cada uma que a gente vai falando, é um programa diferente, é uma linguagem diferente, e isso precisa ser muito mais uma atitude do que talvez um ferramental prévio, né? Que é interagir e entender como ele contribui no ecossistema e não sendo o empreendedor geral do negócio. Eu li um estudo outro dia que fala que só 27% dos alunos que estão em fase de conclusão de curso pretendem trabalhar em grande empresa. Então, vai em linha com o que você falou agora. Sim. Mudou muito isso, porque antes o nosso sonho era se formar e trabalhar em uma grande empresa. E só 27% hoje de quem está se formando quer ir para uma grande empresa. E, professor, acho que o que você mencionou, que hoje a AGV principalmente está fazendo programas e colocando disciplinas que fazem com que os alunos aprendam na prática o que é startup, mostra também um amadurecimento da universidade com relação ao pilar e ao ecossistema de empreendedor, né? Que está realmente inserindo e mostrando o que efetivamente é a startup, o que é empreender, que não é nada fácil, né? A startup não é simples empreender, existe um lado tanto empreendedor como também psicológico, né? Então, é fundamental que as universidades também tenham essa percepção e desde a base também comecem a mostrar na prática o que é isso. Em resumo, as universidades aprenderam o que qualquer startup sabe, que é pivotar. A gente não é novidade trabalhar com startups, a gente tem cursos, a gente tem curso de empreendedorismo, centro de estudo, etc. Mas talvez nesse momento não seja o mais adequado, né? Nesse momento seja a densidade, estar presente, ajudar a contribuir. Isso significa perceber e criar algo que seja factível. Mas não é tão simples, tem um MEC também no meio, a gente precisa adequar e tudo mais, mas de novo, é uma coisa que tem que ser construída em conjunto ao longo do tempo. Maria Rita, aí pelo lado de investimento, né? O Gabriel ou o Thiago aqui mencionaram sobre os unicórnios e sobre tudo o amadurecimento do mercado. Eu queria também ouvir o seu pilar com relação a investimentos hoje no Brasil, como que você vê também essa perspectiva? Muito legal estar aqui com vocês e a gente poder falar um pouco disso, né? Acho que pegando um pouquinho da fala deles, e aí eu já entro no tema de investimento, 2018 realmente foi um ano muito legal. Quando a gente olha para os ecossistemas de inovação do mundo inteiro, a gente sempre viu que a gente está muito para trás, mas a gente está correndo rápido, a gente está andando muito depressa. E eu acho que uma das coisas que a gente pode mais olhar em 2018 é que uma série de buracos que a gente tinha, eles estão começando a ser tapados. Então está todo mundo começando a participar mais. Então todo mundo que a gente precisa está começando a entender, quero participar. E está começando a fazer testes um pouquinho mais estruturados, né? Você falou, antes a empresa era só curiosidade, a startup o cara achava que vou começar, tudo que eu faço é inovação, incrível. A universidade achava, não, meu conhecimento basta, os investidores estavam muito receosos. Eu acho que a gente conseguiu construir isso muito. E aí a gente pode dizer que a gente coroou o ano com os unicórnios.
né? Toda startup vai ser um unicórnio? Do ponto de vista do investidor, não. E nem é isso que todo investidor anjo ou mesmo VC está buscando. A gente não está buscando só o unicórnio. Sim, mas o unicórnio ele tem muito esse significado que é quase mítico, né? De dizer existe e é possível. Né? Então, eu acho que ele fez um sentido muito grande para o investidor brasileiro e especialmente para o investidor estrangeiro. Né? Também olhar mais para o Brasil. Olhar para o Brasil e dizer, uau, né? O empreendedor brasileiro que era conhecido até como um cara criativo, mas não um cara muito técnico, um cara que pegava muitos indicadores, eles estão começando a olhar, não, tem empresa que sabe fazer isso e sabe fazer de maneira de gente grande construindo. Isso é muito positivo. Porque esse fluxo de capital cada vez mais vai rodar no mundo. Mesmo a gente que está ali no early stage como investimento anjo, a gente percebe esse interesse muito grande de intersecção. Né? Sim. Agora, pegando bem o gancho de investimento anjo, acho que foi um ano muito interessante. Né? Um ano de crescimento, apesar de toda a condição macroeconômica desfavorável, apesar de toda a incerteza, os investidores querem muito investir em startup. Então, assim, a Anjos do Brasil cresceu como rede, uma série de outras redes surgiram, as que já existiam, cresceram, né? Várias redes de universidades ou surgiram em 2018, a própria GV é um exemplo, a FEA, a Poli, o INSPER, várias delas surgiram e as que já existiam cresceram muito. Você vê um apetite maior e esse investidor entendendo o que eu busco quando eu olho numa startup, né? Como que eu posso aproveitar isso depois, a minha relação com a grande empresa, a grande maioria deles são pessoas que vêm de corporações, como que eu posso aproveitar essa minha rede de relacionamento, conhecimento que eu tenho da empresa para agregar valor para a startup. Então, foi um ano muito interessante. A gente continua com uma série de desafios, né, para o investimento em capital empreendedor, em capital de risco no Brasil, ainda que não foram resolvidos. Alguns deram uns passos tímidos, outros estão na mesma situação e a gente vai ter que endereçar isso para que a gente possa ter um crescimento ao longo do tempo que seja sustentável, né? Mas foi legal. Deixa eu te interromper e te perguntar uma coisa. Por favor. A gente tem muito empreendedor assistindo a gente. Talvez esse seja o principal Eu espero, público. a gente adora Eu também espero que seja o maior público assistindo a gente, seja de empreendedores. Mas tinha um negócio que eu sempre ouvi e eu costumo falar, refutar essa hipótese de uma forma muito incisiva, que é assim, eu não acho que falta capital no Brasil. Todo mundo fala, é muito difícil, não tem, ninguém quer investir, etc. Eu nunca achei isso. Eu acho que tem muito capital disponível. Eu acho que faltava muito amadurecimento do empreendedor chegar com um modelo de negócio que faça sentido e que seja de fato escalável e que as unidades econômicas do negócio façam sentido, que tenha um time resiliente e preparado e que mostre que seja capaz de executar aquilo, mesmo com algumas adversidades. E ao mesmo tempo eu notava, isso para mim era verdade, mas ao mesmo tempo eu notava que existia muito investidor com apetite de colocar dinheiro no negócio, mas de avaliar a empresa sobre um método mais tradicional ou de brincar, vou usar um termo meio tosco aqui, me perdão, mas de brincar de investimento. O cara quer ser diretor, ou então ele quer arrumar um emprego para o filho, ele quer ter... Então, assim, os termos também não eram muito bons. E eu senti que isso mudou radicalmente, de forma muito rápida. Eu notei que as pessoas que estão fazendo, pelo menos se eu estou numa bolha, eu não sei, mas eu tenho visto empreendedores mais maduros apresentando oportunidades de negócio e as pessoas que estavam nessa pegada de, eu quero investir para diversificar, mas comparava com o investimento que ele tinha no banco, mudou muito. Você que está muito mais conectada nisso, você sentiu essa mesma coisa? Eu percebo muito isso e percebo muito nessa questão de densidade, de quantidade. A gente sempre teve empreendedor bom e sempre teve investidor bom. Mas a gente tinha aí um universo de empreendedor que não sabia direito o que era isso, que era só tipo, me dá teu dinheiro aí porque o meu negócio é incrível e não sabia do que estava falando, se era incrível, não sabia indicador, não sabia montar uma estrutura que realmente pudesse crescer rápido. E a gente tinha muito investidor que queria colocar dinheiro em startup, mas também não sabia o que estava fazendo. Chegava para mim e falava assim, Maria Rita, por favor, peça para o empreendedor um plano aí financeiro de 5 anos, porque ele não fez, né? E está errado, ele não tem que entender. Então, eu acho que as duas partes estão começando a aprender a entender melhor o que é esse negócio, que é uma mudança de mindset, que é uma mudança de visão, de critério de investimento, investir em startup. É outro bicho, né? E muita gente que vinha de M&A, que vinha da corporação, do mercado financeiro, achava que sabia. E agora percebeu, não sei, estamos construindo. Então, isso é muito bacana. E eu acho que as redes de anjos têm um papel fundamental aí, né?
Os números do mundo inteiro mostram que investidores que participam de redes funcionam melhor. Eles têm resultado financeiro melhor, eles investem melhor, eles apoiam melhor o empreendedor. Por quê? Porque a gente troca informação, a gente vai sentar e vai conversar, entender, esse valuation não faz sentido. E a mesma coisa vale para as comunidades de empreendedores que estão cada vez mais fortes no Brasil inteiro. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Eu costumo dizer que o nosso negócio, antes de tudo, é um negócio de gente. Né? Você cria uma relação investidor e empreendedor. E a gente está aprendendo a fazer essa máquina rodar muito mais fluida, entendendo quais são os princípios, quais são os conceitos e como fazer. Maria Rita, aproveitando o gancho, né? Você falou que é um negócio de gente, você falou em densidade, o Thiago falou em colaboração. A gente tem perguntas, eu já vou entrar nas perguntas, a Claudinha está levantando a placa de perguntas, mas antes de entrar nas perguntas, eu queria aproveitar todo esse gancho de densidade, de colaboração, de engajamento, de colocar na prática as universidades também na comunidade. Queria entrar agora no âmbito de comunidade, né? Como que a comunidade está inserida nesse contexto, como que a comunidade dá força para tudo isso que está acontecendo e de que forma que a colaboração entre todos os pilares que, para mim, está muito presente na comunidade. A comunidade é isso, né? O papel da comunidade é esse. Então, Michel, se você pudesse abordar um pouco o âmbito de comunidade também, falando sobre a 011, sobre o que você percebeu de amadurecimento também em 2018. Vou fazer como a Maria Rita, vou fazer um breve comentário. Tá ótimo. Rápido. A gente não se aguenta, né? Mas eu acho que não tem como falar, se a gente vai escrevendo um livro sobre 2018, não tem como falar da importância dos unicórnios, mas é importante pensar como eles viraram unicórnios e o quanto isso é importante. Então, a gente teve cases de investimento chinês numa startup criada aqui em São Paulo, que virou um unicórnio. A gente tem cases de startups que fizeram um IPO, então eram coisas que a gente não imaginava antes. Via, né? Então, não é só o fato de ter unicórnio, parece que agora a gente joga na Primeira Liga, a gente faz parte das nações com unicórnios. E vai vir mais, né, o ano que vem, acho que já tem para anunciar aí no começo do ano, mas acho que é importante sinalizar o porquê, o que significa. E aí, não só os unicórnios, mas os investimentos recordes. Quando você comenta que existe capital e comparando com outros ecossistemas, é verdade, eu acho que a diferença é que a curva para um empreendedor aqui captar uma determinada quantidade de investimento aqui, ela é maior do que num determinado país Infelizmente, mais maduro sim. como os Estados Unidos e Londres. Então, aqui para captar um Series A demora muito mais do que demora nos Estados Unidos. E aí, o que a gente vê é que essa curva começa a diminuir um pouco. A gente começa a ver os empreendedores, por estarem mais maduros, acho que tudo se encaixa, né? Acho que você definiu a palavra de amadurecimento, acho que é o que define o estágio atual do ecossistema. Então, por estar mais maduro, a gente acelera a curva. Mas não tem como falar de 2018 sem falar de unicórnios, sem falar de investimentos recordes. A gente tem o maior Series A, o maior... Então, puxa, olha que sinais interessantes a gente tem. E aí, em 2017... tinha um grande player que estava faltando no ecossistema, com algumas iniciativas já como o Itaú, que já tinham nascido, que era a grande empresa. E é importante pensar o quanto a grande empresa está mexendo com o ecossistema como um todo. Com certeza. Porque agora a gente vê com investimentos de empresas, com investidores, empresas entrando junto com fundos de investimento. A gente vê verticais que antes não eram faladas, porque a gente sempre falou de fintech há 2, 3 anos atrás, e agora não é mais fintech. A gente está vendo as health techs crescendo porque as empresas estão puxando. A gente está vendo o mercado de retail crescer porque as empresas estão puxando. E por aí vai. Então é importante ver que o papel que a grande empresa, que é o que faltava e ainda tem muito espaço para crescer, o papel que ela teve para, de fato, ajudar a amadurecer. Porque antes, uma empresa, para crescer, ela precisava muito do investimento de um investidor anjo, de um fundo para ajudar ele. E agora tem uma série de oportunidades de grandes empresas, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? para fazer o que eles não faziam antes. Como é que as empresas começavam? Puta, vamos fazer o hackathon, é assim que eu quero apoiar as startups. Hoje não é só o hackathon. Né? A gente vê negócios sendo gerados, a gente vê startups sendo incorporadas para vender para o cliente final, estão usando a empresa como meio. Eu acho que, se a gente fosse resumir 2018, eu resumiria nesses 3 pilares, acho que é importante. E puxando o gancho de comunidades, falando um pouco de Brasil, acho que 2018 também foi um ano importante para mostrar o amadurecimento. Eu sou da 011, da comunidade de startups de São Paulo, mas eu vejo o quanto as startups no Brasil inteiro se desenvolveram e cresceram. A gente vê isso aqui no Cubo, como tem empreendedores do Brasil inteiro que vêm para cá, ou durante eventos como o Case, que passam aqui a semana para entender o que está acontecendo em São Paulo. Então eu tenho visto não só os hubs mainstream, como Florianópolis,
Recife e BH, mas o interior do estado de São Paulo, São Carlos, que tem hub de inovação. Posso só fazer um Claro. gancho nesse comentário que você fez das pessoas que estão vindo aqui no Cubo? Só um dado para vocês. No mês de novembro, aqui no Cubo, a gente teve mais de 18 mil visitantes. Visitantes do Brasil inteiro, de todas as comunidades. O Case também trouxe todas as comunidades aqui para o Cubo. E é um número que mostra a densidade e mostra todos os pilares em se engajando cada vez mais no ecossistema empreendedor. São Paulo está aqui, a gente teve 50 mil participantes, metade de fora de São Paulo. E as pessoas vêm para trocar, eu acho que tem... Mas mais do que isso, eles trocam e levam para lá. Eles não estão... Muitos não ficam aqui, eles levam. Então a gente vê o interior do Paraná, enfim. Então acho que o primeiro sinal de comunidades é mostrar que esse foi um ano importante, a Associação Brasileira de Startups também ajudou nesse mapeamento de reconhecer o trabalho que existe do empreendedor que às vezes não era visto no Amazonas, no interior do Paraná, no interior de São Paulo. Esse é o primeiro gancho. Mas falando de São Paulo, quando a gente fala de comunidade, a gente fala da comunidade de startups e dessas comunidades e como é que a gente junta todo mundo. Então hoje tem comunidades de investidores anjo, tem novos fundos surgindo e como eles trocam, é importante, tem Harvard Business Angels, FGV Angels, como é que estão, por exemplo, os grupos de ex-alunos, aluminais de universidades que se juntam para criar comunidades de investidores. Então não é só comunidade de startups, a gente tem uma rede muito forte de empreendedores, ele aprende com muitas empresas, mas ele dedica muito tempo como voluntário, como mentor para ajudar outras oportunidades de empresas. A gente tem comunidades de grandes empresas que se reúnem mensalmente para trocar. Então, o primeiro ponto é a comunidade, o ecossistema de startups está mais organizado em termos de comunidade, em termos de troca. Isso é fundamental para a gente acelerar a curva de investimento. Para que um cara que quer investir pela primeira vez já vai aprender com a Maria Rita que investe há algum tempo. Para o cara que está começando agora, vai aprender com ele não cometer os mesmos erros, assim como uma grande empresa. Esse senso de colaboração, a gente vê em cada um dos pilares de uma forma mais madura. E especificamente, falando de senso de comunidade, a gente teve um grande avanço nos últimos 2 anos. 2018 foi um ano especial. A gente foi reconhecido em São Paulo no Startup Awards como uma das melhores comunidades de startups, muito pelo empenho de novas lideranças que surgiram para fomentar o empreendedorismo para quem está começando. Então a gente fez 10 Startup Weekends, impactou mais de 1.000 pessoas, tem eventos acontecendo toda sexta-feira, que é o Silicon About, que reuniu mais de 3.000 pessoas aqui. Então só a comunidade organizou eventos para impactar 5.000 pessoas, que ainda é muito pouco, pensando em São Paulo. A gente tem 10 milhões de pessoas, mas é fundamental que a gente tenha um espírito de troca. Antigamente se falava muito quando ia evento de ecossistema para falar, existe o ecossistema. Eu acho que agora a gente tem mais ecossistema, mais troca, menos donos, né? Mais colaboração, mais pessoas voluntárias tentando ajudar. Isso é fundamental para florescer. A gente via um espírito de give back, give first nos Estados Unidos, ia para o Vale e falava, nossa, como é incrível, as pessoas trocam. E olha, eu não sei se a gente vive numa bolha, mas essa bolha que eu vivo tem muita colaboração aqui no Cubo, nos outros hubs de inovação da cidade, nos eventos que acontecem toda semana. Então, se a gente fosse contar o número de horas de mentoria que tem no Brasil ou em São Paulo, a gente acho que não... A gente vivencia esse espírito de colaboração todos os dias no nosso café aqui no Cubo, onde tem reuniões acontecendo no café e todos os agentes que estão do lado participam dessas conversas e já mostram essa colaboração desde o café. Pessoal, queria abrir agora para a gente ouvir as perguntas de quem está na live. Claudinha, se puder, por favor, fazer a primeira pergunta. Sim, temos uma pergunta aqui do Augusto Pimenta. Ele quer saber como que vocês estão vendo o Corporate Venture. Thiago. Por quê? Para mim? Por que será? Tá. Isso de novo, eu acho que aprendizado é uma palavra boa aí, né? Então, as empresas elas já estão interessadas, já não é desse ano, mas de fato a gente está tendo que aprender, né? Como grande empresa, não só da empresa para fora, como eu já disse, o que eu ajudo a startup, o que eu ajudo a comunidade, mas da empresa para dentro, como que eu me ajudo com isso, e o que o Michel falou é muito legal, entre empresas. Que pela primeira vez a gente está sentando entre empresas e às vezes até concorrentes, e a gente está aqui no Cubo discutindo e de repente a gente vai para uma salinha e fala, cara, o que está acontecendo? O que a gente faz com isso aqui? Porque, né? Então, o modo de como fazer, o Michel falou, no começo era só hackathon, e aí incubadora. Não, eu vou ter a minha incubadora, eu vou apoiar uma incubadora, é aceleração corporativa, não, é investimento, eu que invisto, eu dou dinheiro para o fundo investir. As empresas estão aprendendo, a gente está tentando Algumas podem se dar o privilégio de testar, como a Maria Rita falou,
né? Então eu vou no princípio do Give First e a DAS e as outros mantenedores aqui do Cubo tem muito disso. Não, eu posso, eu tenho recurso financeiro, eu quero ser protagonista disso, eu vou apoiar primeiro e vou aprender com vocês, na humildade mesmo. Isso ajuda a acelerar esse aprendizado. Algumas coisas você tem que passar e tentar porque às vezes não é certo e errado, né? Para alguma empresa, uma hackathon pode fazer sentido, enquanto que para outra, um investimento de fato em dinheiro pode fazer mais sentido. Às vezes pode fazer sentido mais de uma estratégia dessa ou não, né? Então Eu acho que isso que é legal falar assim, né? A gente fala corporate venture. É uma coisa, parece uma coisa única, mas não é. Eu acho que é isso que é interessante olhar, que vão existir iniciativas diferentes, né? Se todas são feitas de maneira sustentável, ética, clara, numa relação transparente de ganha-ganha, a gente vai poder fazer uma coisa super positiva, né? É meio perigoso, eu acho, no ecossistema que a gente está, que está falando de inovação, está falando de transformação, de disrupção, a gente querer colocar tudo dentro de um único quadradinho, fechadinho e dizer só isso aqui vale, só isso aqui funciona. E acho que o ecossistema também, ele está tão maduro, ele amadureceu tanto que hoje tem iniciativas para todos os estágios, né? Então tem empresa que está na curiosidade, tem empresa que está no hackathon, tem empresa que está no Open Innovation e algumas no Corporate Venture. Então a gente percebe que hoje tem tanto startup e empresa que estão em muitos estágios e tem iniciativas de apoio e suporte para todas as iniciativas. E eu acho que é legal a gente falar para o empreendedor, né, que está vendo a gente, que tem muita coisa bacana para aproveitar. Eu vejo muito empreendedor que não se coloca aí, que não vai, que não participa de nada, e eu acho que isso é uma perda imensa. Porque não importa em que estágio você está, o que você está precisando, você vai encontrar um evento, uma pessoa para conversar, uma troca, um programa que vai te ajudar pra caramba, né? Não é um negócio sozinho. Tem mais de 50 empresas rodando programas de inovação e relacionamento com startups no Brasil hoje, agora. Então, assim, tem muita oportunidade, basicamente em todos os setores, se a gente olhar fintech, retail, educação. Então, tem oportunidade para o empreendedor engajar e eu acho que tem muito a ver com a maturidade. Antes, todo mundo fazia a mesma coisa. Agora, talvez eu não precise de uma aceleração, talvez eu só vou investir, talvez eu só vou co-criar com essa empresa para fazer um produto melhor. Mas eu acho que o lance o tema de startups está na pauta do conselho, do board, está na boca do CEO. E aí a gente começa a ver novos cargos surgindo de empresas, né? Tem o community manager, tem as empresas estruturando para relacionar com startups. E a gente percebe aqui no nosso dia a dia aqui no Cubo. Então a gente faz mais de 60 reuniões com CXOs de grandes empresas por mês aqui no Cubo, justamente para falar de que forma que eles podem engajar com as startups, fazer relacionamento com startups e negócios com as startups, de que forma que eles podem se inserir tanto na transformação digital como na transformação cultural, como mudar novas formas de trabalhar e trazer a cultura para dentro de casa também, para poder ir em linha com tudo isso que está acontecendo. Eu ouvi que tem mais uma pergunta aqui do pessoal que está na live. Isso, é legal que tem alguns participantes que eles estão também debatendo no chat, tá, gente? Ah, legal. Vocês estão discutindo aqui. Eu debate com vocês lá, então, acabando aqui. Abre um canal. O Caio Rosa gostaria de entender como que vocês encaram o modelo atual de ensino. Então, Adrian, acho que essa é para você. Visto que os modelos práticos se distanciam também um pouco dos modelos empresariais e desse dia a dia. Bom, eu acho que a área de ensino tem algumas obrigações legais, estruturais, né? Os cursos, por exemplo, de graduação têm uma característica governada pelo Ministério da Educação, existe uma prática, um conteúdo, existe uma forma, mas existe espaço para inovação, isso tem sido feito sempre, né? Eu acho que se vocês olharem as iniciativas da academia, diversas instituições, cursos, programas, isso sempre acontece. Agora, é preciso que tenha esse contato ético com a comunidade, com as startups, né? O último relacionamento que nós tivemos tinha um princípio ético. Eu vou ocupar o tempo da startup, e é um tempo extremamente precioso para quem vive nesse ecossistema, e ao mesmo tempo eu tenho que ter uma devolutiva preciosa. Eu acho que tendo esse compromisso, a gente começa a construir a relação ganha-ganha também no aprendizado. Aquele estudante, aquele aluno precisa aprender. A universidade precisa criar esse meio, de alguma forma criativa, né? Seja uma semana de imersão, seja aproximando fisicamente mesmo junto às startups, isso é necessário, mas ao mesmo tempo tendo uma perspectiva que eu não estou lá para usufruir, para aprender, eu estou lá para contribuir dentro das limitações que alguns estudantes possam ter, que alguns cursos tenham, mas entregando valor. Eu acho que, de novo, é comunidade, é parceria e é entrega de valor também. Isso, qualquer instituição que quiser
quiser construir tem que ter isso como perspectiva, tem que entregar valor. Somando um pouco a essa história, eu sou um pouco mais, talvez, agressivo na minha análise sobre o quão grave e o quão distante da realidade é o nosso sistema de ensino hoje. Você falou agora de um negócio que é super importante, que é a criatividade. A gente fica desesperado para que as pessoas que saem da faculdade mantenham a criatividade. Mas toda criança foi criativa um dia. Que horas a gente matou isso? Então, eu acho que o problema está quase que na educação básica. Assim. Primeiro é a educação de qualidade básica para todo mundo, que tenha pilares de criatividade, empreendedorismo, resolução de problemas. Eu acho que a gente, hoje, infelizmente, tipo assim, estou isolando uma ou outra universidade que já está à frente, mas se a gente pegar a linha média da educação do Brasil, a gente está preparando pessoas com a mentalidade do século XIX para empregos do século XX que não vão existir no século XXI. E a gente está fazendo isso repetidas vezes e isso é muito sério, muito grave. Enquanto a nossa educação básica não tiver pilares de criatividade, enquanto a gente no nosso ensino médio continuar ensinando as pessoas a decorarem a tabela periódica e a fórmula de Bhaskara e o que é mitocôndria e etc., nada de soft skills, a gente não está preparando profissionais. Se a gente chega na faculdade, tem professor ainda que faz ditado. Tem lousa e a prova, quem vai... O nosso sistema de recompensa é por quem mais decora. Então, assim, os nossos incentivos estão muito perversos e desalinhados com a realidade. Eu, hoje aqui, tenho uma prática com o nosso time de recrutamento que eu praticamente desprezo o que tipo de formação a pessoa teve. É muito mais importante... Se ela teve uma faculdade, ela está anos-luz na frente. Mas não porque ela carrega um label da faculdade, e sim porque ela teve acesso a soft skills e conviveu e praticou coisas. Então, assim, eu fico muito preocupado porque, apesar de defender, no começo dessa minha fala, que o mercado não está maduro, mas amadureceu, o Brasil amadureceu, a gente ainda está muito longe de um nível adequado de ensino no país. E esse, para mim, tinha que ser a prioridade. Todos os lugares onde eu vou falar de empreendedorismo, tecnologia e inovação, eu acabo voltando por esse tema que é a educação. Para mim, esse é o maior gargalo, eu concordo, o maior buraco inclusive, que a gente tem. Soma com o Thiago, né, de puxar pela mão. E no passado a gente produzia, no sistema acadêmico, grandes criativos para chegar nas empresas e a primeira fase na empresa é ser enquadrado. Transformar ele naquilo que a empresa desejava e não na plena criatividade. Mas isso está mudando. Assim, é uma cultura que tem influenciado em todo o ecossistema e também no sistema acadêmico. Passos lentos, mas está mudando. Até aproveitando o gancho do Gabriel, ele falou bastante das habilidades, né, das pessoas. Antigamente, também, para fazer contratação, a grande empresa olhava muito o currículo, qual que era a faculdade que a pessoa fez. E hoje em dia, as empresas olham as habilidades da pessoa para aquela vaga específica. Tanto que tem startups hoje que ajudam no processo seletivo. Uma das startups do Cubo faz isso, que é a Kenobi, que eles olham quais são as habilidades daquele profissional para aquela vaga, exatamente para não ter um turnover depois a longo prazo. Né? Então, você também treinar as habilidades, treinar a criatividade, treinar as atitudes, faz com que essa pessoa também ela vai ter uma inclusão no mercado de trabalho muito melhor do que só simplesmente fazer... Daria para fazer uma live de 5 horas só de educação. Eu estou me segurando porque tem mais perguntas. Vamos lá. Próxima pergunta, Cláudia. A próxima pergunta também é sobre universidades, Adria. Então, eles querem saber o quanto que as universidades estão se aproximando das empresas hoje. Acho que você já falou um pouquinho, mas o que ainda pode melhorar num futuro próximo? Então, acho que isso pode até ser um passo para a gente entrar no 2019. Assim, um grande resumo sobre isso no passado, a universidade era um espaço, passado que eu falo, talvez 10 anos, não é? Num passado muito anterior, é um espaço reservado onde competências, conhecimentos, habilidades e atitudes eram discutidos em sala de aula e depois, num determinado momento, num programa de estágio, esse aluno, já com um pouco de formação, teria a oportunidade de interagir com o ambiente profissional. Isso hoje é muito difícil, porque esse ambiente profissional é muito dinâmico, e falando de startup, eu estou falando de semanas, a cada semana muda até o escopo do empreendimento. Então, estar presente muda muito. O que a gente tem aprendido com grandes exemplos e muita tentativa, muita coisa dá errado também. Vocês conhecem bem no ambiente startup, mas dá errado na educação não é legal. E a gente tem esse lado para administrar. É tentar construir algo em conjunto
que não aconteça em sala de aula e no ambiente profissional, mas que aconteça junto. E esse fisicamente junto já é um desafio. Como é que eu tiro um aluno uma semana, um mês de sala de aula e deixo inteiramente dedicado numa empresa? Isso tem que ser construído, isso tem que procurar, tem até um jurídico envolvido de como é que isso vai ser feito sem negligenciar as obrigações que existem junto ao MEC. Mas o que eu vejo hoje são as instituições de ensino realmente preocupadas em ocupar esse espaço, em dar a sua contribuição. Até mesmo porque uma coisa teórica, chega um determinado momento, a gente percebe, olha, tem um leque muito grande, né, um gap muito grande, desculpa, entre o aluno formado e o que eu preciso aqui dentro. E isso tem que ser aproximado. Deixa eu fazer uma provocação, aproveitar, já que a gente está falando disso. Eu acho que assim, uma das coisas que mais pauta para mim na universidade é a questão de como você faz a pesquisa realmente virar mundo real, ela virar inovação. Né? Eu acho que as universidades saíram muito longe. Né? Você vai para Israel, você vai para algumas universidades da Europa, algumas dos Estados Unidos, e você vê assim, dá vontade de chorar quando a gente volta. Né? Porque não existe muito essa relação. Né? O pesquisador está lá, ele é premiado por paper, não por inovação. Ele não consegue licenciar isso, não consegue se tornar empreendedor. E eu acho que isso é uma das coisas que falta muito no Brasil. Né? A gente já tem cada vez mais negócios bacanas, mas a gente ainda tem pouca tecnologia mesmo, inovação de verdade. E aí eu acho que a universidade é fundamental. Mas eu concordo totalmente com você. E aí eu vou falar uma coisa extremamente polêmica, eu vou apanhar aqui, mas para mim é uma questão de incentivo. Assim, a gente está com os incentivos nos lugares errados. Infelizmente, eu não estou falando de uma universidade A ou B, porque existem universidades excelentes no Brasil, maravilhosas. A gente tem a FGV, a UINSPER, a UFMG lá em a Unicamp, BH, a USP. E tem um monte, eu poderia falar, olha, mas eu vou falar da linha média, assim, o nível médio de universidades, a gente prometeu demais para as pessoas. A sociedade colocou da seguinte forma: estude numa universidade e você vai ter um bom emprego. E agora as universidades estão correndo atrás para falar assim, não, as pessoas estão se formando, elas não estão conseguindo um bom emprego. Porque não é isso que é o caminho. As pessoas elas chegam no mercado de trabalho sem a devida qualificação, sem o devido habilidade, elas não vão conseguir. E às vezes você tem uma pessoa que não se formou, mas que tem uma habilidade e que está com um excelente emprego. Com agravante, é um alvo móvel ainda por cima. Móvel, então, essa competência. Eu estou indo até por um outro lado, que assim, eu acho que tem muita coisa incrível acontecendo nos laboratórios das universidades, que poderiam ser usados pela indústria farmacêutica, por uma série de outras indústrias, só que não se consegue estabelecer uma relação. Nem a empresa sabe falar com a universidade, e eu estou falando de fora, né, meu mundo é investimento, mas eu acho que isso é fundamental. Nem a universidade sabe conversar. A gente tem os incentivos errados para os professores e pesquisadores, que vão ganhando mérito, vão ganhando salário por paper, não por esse tipo de relacionamento. A gente não tem incentivo a fazer patente, como você licenciar isso, quem ganha. Então, acho que isso ainda, no meu ponto de vista, é uma coisa que está faltando no nosso ecossistema. Na hora que a gente conseguir ajudar, vai cobrir mais um buraco que a gente não tem e precisa ter. Você está falando de um ponto que é muito sério. Assim, você tem um determinado volume de dinheiro. Ao invés de financiar com mais profundidade, com mais qualidade uma pesquisa que é mais eficiente, a gente quer educar mais e mais e mais pessoas e que talvez não seja o caminho. Eu nem sei se é isso, mas a gente discute isso em outra, tá? E tem um certo tabu também de como que a empresa se relaciona com a universidade, de uma maneira geral. Eu estou falando de uma que faz, mas é viável uma empresa chegar lá e construir uma disciplina dentro da universidade? Quer dizer, isso é tão raro, eu vivenciei isso, mas é algo inovador e você precisa fazer um jeito para que aconteça. Tal. É um grande desafio, sim. Né? Mas então, aproveitando esse gancho, fala sobre agora a sua visão sobre 2019. É um contínuo, a gente vê, está tendo esforço de toda a comunidade, de todos os agentes envolvidos para que isso se desenvolva. Eu vejo muita instituição de ensino, muita gente interessada em fazer isso acontecer. Nós fizemos um programa de assédio, né, nesse semestre, que fizemos uma imersão aqui, mas ao mesmo tempo tinha 8 iniciativas só da minha instituição no mesmo local, com um público que circula aqui dentro, afinal são milhares de pessoas, né? Isso tem acontecido de uma maneira ampla. Eu acho que fica o convite a outros acadêmicos e instituições a buscarem fazer o mesmo. O ambiente está sempre aberto, na verdade está ávido por ter esse contato e falta do nosso lado essa flexibilidade que sempre existiu, mas também é difícil construir dentro do nosso ecossistema, mas isso é um to-do para a gente em casa, né?
Eu vejo que 2019, pelo menos do nosso lado, a gente amplia bastante essa interação, não como algo adicional no currículo acadêmico dos alunos, mas como formação básica. Disciplinas que ele vai ter que cumprir para cumprir um curso, por exemplo, de administração de empresas. A empresa tem que estar envolvida nesse ecossistema dizendo, não, é isso que eu preciso, ou parte disso que eu preciso, dali em diante é um compromisso meu de ajudar a desenvolver. Né? Isso tem acontecido e eu acredito que vai expandir cada vez mais. Bom. E no âmbito de empresas, como que você vê esse cenário também e como que você vê esse movimento da grande empresa para o relacionamento com startup ou para innovation, corporate? Eu acho que vai ter duas grandes, assim, você vai continuar um movimento de novos entrantes, porque se algumas pessoas que entraram, algumas empresas que entraram um pouco antes ou que entraram de forma mais pesada, mais protagonista, tendem a se amadurecer, isso repercutiu bastante na mídia, isso puxa uma nova leva, né? Então, eu acho que em 2019 a gente vai continuar tendo essa leva de novos entrantes, de aprendizado, de empresas testando modelos e testando formas de interações. Eu acho que continua o hype por mais um pouco, o que é bom, tem um lado negativo, mas eu acho que no final das contas sempre é bom para um tema que é novo e para um tema que, como o Michel disse, a gente conseguiu botar na pauta. Tudo que a gente precisa, se precisa de hype para fazer estar na pauta, tudo bem, agora a gente tem que lidar com isso. E esse é o papel, o segundo lado, né? Então, quem já está nesse jogo, digamos, testar menos, no sentido de trazer resultados daqueles testes, daqueles aprendizados iniciais e de fato, ter mais coisas concretas. Se a tese, então, por exemplo, se a tese da DASA ao ser parceira do Cubo para a vertical de saúde é de fato apoiar o ecossistema para o ecossistema cresça, a gente tem que ter algum balizador de que o ecossistema está crescendo. É muito fácil olhar para dentro, não é muito fácil, tá? Mas é relativamente fácil olhar para dentro da DASA e entender se o projeto está sendo bom para a DASA. Tá? Agora, como que eu avalio se de fato um projeto como a DASA tem aqui no Cubo ou que outra empresa tenha, seja com uma aceleradora, um programa interno, enfim, com um parceiro, como que eu avalio se isso de fato está sendo útil para o ecossistema? Como que eu sei com você, com vocês, vocês me dão um feedback, como grande empresa, olha, Thiago, realmente a gente entende, né? Porque você caminha numa linha bem tênue ali entre você estar ajudando e você ser egoísta e estar se ajudando. Né? Então a gente precisa de muito feedback dos outros pilares também. E aí a comunidade, né, com esse senso de fomento mesmo, é que também vai dizer e vai ajudar nesse sentido. Michel, como que você vê, então, perspectivas de 2019? A comunidade, ela serve muito como o ente balizador que conecta todos esses hubs diferentes. Exato. Eu acho que eu vejo muito esse potencial da gente conectar mais as empresas com as startups, e eu acho que, só puxando um gancho sobre os corporates, eu acho que a gente vai ver mais co-investimento, mais iniciativas conjuntas. Esse ano já teve algumas coisas que surgiram, mas se a gente olha para o Cubo, vê um monte de empresa junto, criando uma iniciativa grande como essa, eu acho que vai ter menos empresa fazendo sozinho. A gente vai ver mais coisas, iniciativas como o Meet Hub, que são várias construtoras e pessoas do setor de construção civil, então vai ter mais iniciativas desse setor. Em termos de comunidade, eu acho que a gente vai ter ainda mais um amadurecimento. Foi um ano importante em 2018 para gerar um senso de pertencimento, um senso de comunidade, e o que eu vejo é que a nossa expectativa é ter mais startups crescendo, se desenvolvendo, acessando investimentos. A comunidade existe para facilitar caminhos, para que seja mais fácil encontrar um investidor, porque antes era difícil, como é que eu acho esse investidor? Então, para que tenha mais portas para ele entrar, mais acesso à infraestrutura que o ecossistema já permite, e que a gente possa continuar fazendo os grandes eventos como Startup Weekend, Silicon Drinkabout e outros projetos de formação. Acho até que, não sei se a gente pode anunciar novidades para 2019. Claro, pode. A gente tem uma expectativa como comunidade de fazer 30 Startup Weekends em São Paulo esse ano, no próximo ano. E o primeiro Startup Weekend, então anunciado oficialmente aqui para vocês em primeira mão, vai ser realizado aqui no Cubo, o Startup Weekend de São Paulo, no aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Então é uma iniciativa muito importante para quem quer começar o ano já empreendendo, entendendo o que acontece no ecossistema, se conectando com mentores. E eu já agradeço o Cubo por receber a comunidade nesse evento que é fundamental para a gente continuar crescendo como comunidade. Antes de ouvir, obrigada. É um prazer recebê-los aqui. E antes de ouvir os pontos da Maria Rita e do Gabriel, última pergunta, e aí a gente passa para os
ferramentas? Acho que essa pergunta vai para a startup, tá? É a Aline. Ela quer saber a opinião de vocês sobre quais habilidades emocionais são necessárias nesse mercado onde precisamos aprender, mudar e corrigir erros também cada vez mais rápido. Legal, pô, essa pergunta é super importante e muito boa. Acho que eu destacaria 3. Primeiro é humildade. A gente normalmente a gente tem muitos incentivos e vários estímulos a acreditar que a gente já está pronto para fazer uma série de coisas. E é muito importante a gente, quando está num ambiente, ter a humildade necessária para entender e reconhecer quais são os gaps ou as oportunidades que a gente já consegue ou não consegue. Isso está muito forte na minha agenda ultimamente, porque eu tenho fortemente sido impactado por conversas com pessoas que às vezes abraçaram um desafio que não era o adequado ou que quiseram abraçar uma oportunidade a qualquer custo. Então isso é super importante. Ao mesmo tempo, é super importante ter resiliência, porque uma vez que você consiga entrar num ambiente onde o desafio é adequado e o tamanho da habilidade também é adequado, vocês procurem aí o flow, é super importante a gente estar num ambiente onde a gente consegue equilibrar o tamanho do desafio com o tamanho do set de skills que a gente já conseguiu. É importante ter resiliência, que combina o tempo que você vai dedicar com a energia que você vai ter para superar as adversidades. E uma flexibilidade muito alta. Quando você está no mundo de tecnologia, quando você está no mundo de startups, especialmente, eu, por exemplo, venho de uma grande empresa, eu trabalhei em uma das maiores empresas do Brasil. Era muito importante eu ter resiliência, mas a flexibilidade que se precisa para ter numa startup, que você cada dia tem que vestir um chapéu diferente, é muito grande. Trabalhar com os recursos que você tem. Você tem recursos limitados e cada dia não adianta a gente querer colocar um job description ou um escopo muito bem definido que vai ser repetido, porque isso é mentira, vai mudar e as coisas... Então, assim, a necessidade de flexibilidade é muito grande. Eu diria que é isso. Outro dia, você comentou da resiliência, outro dia eu ouvi um novo conceito, que é o conceito do antifrágil, não sei se vocês já ouviram falar. O conceito do antifrágil a resiliência você passa pela crise ou pelo desafio e você se adequa a ele e você volta ao estágio que você estava, né? Então você mantém o que você era. No conceito do antifrágil, ele pega essas crises e essas oportunidades, esses desafios e faz com que você volta mais forte. Então é você olhar sempre para a crise e para o desafio como um obstáculo que você vai ultrapassar e que você vai voltar ainda mais forte, com mais garra. Isso está muito ligado ao otimismo, né? Outro dia eu ouvi que é muito mais fácil ser pessimista. O otimista dá muito trabalho, porque tem que fazer alguma coisa para o resultado não dar errado. Exato. Então o otimista ele tem que toda hora levantar da cadeira e impedir que o curso natural das coisas faça com que algo dê errado. E agora, é muito por isso. E indo agora para a linha 2019, qual que é a sua perspectiva, tanto para a Lindt como para startups para 2019? Como Legal. Que você vê o cenário? Eu entro em 2019 muito animado, porque a gente, como eu disse, sai de um cenário de amadurecimento. Concordei com o Thiago que eu vejo 2019 com um pouco menos de hype. Menos pessoas querendo empreender por empreender ou querendo tatear. Acho que a gente tem ainda muita gente curiosa, mas com alguns conceitos, sobretudo em São Paulo, eu vejo já alguns conceitos mais bem estabelecidos. E por isso eu fico bastante animado, porque a gente consegue estabelecer com clientes que a gente já atende uma relação já mais duradoura. Eu acho que muito do que está sendo comentado aqui é a partir de case construído. Então, a gente só consegue mais fundos captando investimentos porque a gente tem casos, um track record. A gente consegue novas comunidades sendo criadas no interior porque a gente viu que comunidade dá certo. As empresas estão fazendo mais negócios porque elas estão vendo as outras fazendo. Não é porque elas estão com inveja, é porque elas estão vendo o resultado. Então, eu entro em 2019 muito animado porque finalmente a gente tem resultados concretos que foram atingidos com os nossos clientes para a gente mostrar para o mercado e falar, olha, vamos replicar esses resultados são sólidos e a gente consegue escalar em cima disso. Ao mesmo tempo, a gente está feliz no que diz respeito a como a gente conseguiu ter uma cultura muito sólida. A gente eu costumo brincar que a gente tem gente que cresce com produto, depois pensa em cultura, e a gente pensou em cultura muito desde o começo. Então eu tenho muito orgulho da cultura que a gente construiu e engraçado que eu tenho visto essa agenda cada vez mais frequente na boca dos empreendedores. Uma mudança que eu vi muito significativa era, em 2016, 2017, falava-se muito de produto. Hoje, na agenda dos empreendedores e CEOs com quem eu converso, estão pessoas, cultura, engajamento, o time, isso é muito importante. Então isso cresce muito. Eu acho que a gente entra em 2019
com outros tipos de hype. A gente teve aí ondas de criptomoeda, Bitcoin, machine learning, a gente muda um pouco isso para 2019 e entra num mercado um pouco mais maduro. Para a gente vai ser um ano de crescimento e um ano de relações mais sólidas, eu diria. Muito bom. Maria Rita. Eu acho que eu vou dividir minha resposta em 2 pedaços. Tá? Pensando assim, no ecossistema de investimento anjo especificamente, eu acho que a gente entra com um desafio enorme. Né? As redes todas estão crescendo muito, a gente tem o desafio de formar esses investidores. Então, trazer realmente boas práticas, o que é uma startup, como eu avalio, como eu trato isso. Isso é fundamental. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai correr um risco muito grande. Ao mesmo tempo, eu vejo que é um ano de fortalecimento das redes de investidores e de um relacionamento cada vez mais forte entre nós, líderes de redes. A gente construiu há 1 ano e meio atrás um grupo de líderes de redes, a gente está trocando muito e a gente vê nesse próximo ano vários co-investimentos entre redes que vai ser muito positivo para startups um pouquinho mais maduras, a gente vai poder fazer tickets menores. Então, vai ser um ano muito bacana, mas tem baita desafio. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de destruir o investimento em startup e em early stage no Brasil. O segundo ponto que eu queria destacar é que a gente tem aí políticas públicas que são fundamentais, que não conseguiram ser tratadas o suficiente para a gente ter um ambiente macroeconômico mais positivo. Né? A startup consegue começar e decolar num ambiente que não é suficientemente produtivo de crescimento, num ambiente macroeconômico difícil, mas depois de um tempo não dá mais. Então é importante que a gente consiga ter isso, que o governo consiga tanto fazer as reformas macroeconômicas necessárias, como olhar para esse mundo de startup, de inovação e realmente criar políticas de incentivo à inovação no Brasil. Eu espero que a gente consiga. A Anjos do Brasil está muito otimista também com esse ano, mas é um otimismo muito realista, de que a gente tem que fazer a lição de casa da gente, a gente tem que fazer esse trabalho para poder ter o resultado e continuar crescendo. A gente está em amadurecimento, mas a gente não está maduro ainda do nosso ponto de vista. Muito bom. Pessoal, obrigada. E falando um pouco também do Cubo, né? O Cubo como agente que consolida e que traz densidade aqui para o espaço, a gente está em contato com todas essas iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo e a gente tem como objetivo trazer essas iniciativas para cá para conseguir conectar e gerar essa colaboração entre todos. E a gente percebe nitidamente também esse amadurecimento aqui no Cubo, no âmbito de comunidade, no âmbito de empresa, de startup, de investidor e de universidade. O Cubo, para quem não sabe, cresceu em 4 vezes esse ano, então também mostra esse amadurecimento, né? Então a gente em números, a gente passou de um prédio de 5 mil metros para um prédio de mais de 20 mil metros e de circulação de pessoas, a gente tinha no outro prédio 600 pessoas circulando por dia e nesse prédio a gente tem mais de 2.000 pessoas circulando todos os dias aqui no espaço. E essas pessoas, elas vêm para os eventos que acontecem aqui. Então, a gente tem de 5 a 7 eventos que permeiam todos os pilares do ecossistema empreendedor para trazer densidade para o prédio. Então, é uma dica até que eu deixo para todos vocês que estão assistindo a gente, que cadastrem para a nossa newsletter. No site cubo.network, você pode cadastrar para a newsletter e acompanhar todos os eventos que acontecem aqui no Cubo, permeando todos os pilares. E o interessante disso é que vocês podem vir aqui e ter esse relacionamento, né? E o que a gente fala é, não venha só pelo conteúdo, mas venha pelo público e pelo networking, pela colaboração que vocês vão fazer durante essa visita ao espaço. E como também visão para 2019, a gente está muito otimista, porque a gente percebe cada vez mais as grandes empresas se aproximando e cada vez mais maduras. Então a gente passou da curiosidade para aquele estágio das empresas que hoje elas já sabem efetivamente o que é startup e o que elas buscam nesse relacionamento. Muitas delas já sabem que vão precisar mudar alguns processos internos para conseguir contratar a startup. Elas já entendem e já sabem que elas precisam mudar mindset e que essa mensagem precisa ser passada para dentro da empresa. A gente vê a universidade também trazendo seus alunos para fazer projetos com as startups. A comunidade está aqui presente, o Startup Weekend que vai acontecer aqui. A Maria Rita fazendo todas as iniciativas, muitas iniciativas aqui no Cubo. Então, a nossa visão é muito otimista para 2019. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada, e a gente espera vocês aqui em 2019 ainda mais ativos no espaço.
Obrigada, pessoal. Valeu. Vocês que ouviram também, que participaram da live. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada, gente.